de interface, né, entre os residentes acadêmicos sobre temas importantes em cirurgia geral, trauma, cuidados paliativos, oncologia cirúrgica e alguns treinamentos de questões ou de PBL para alguns modelos de questões abertas em concurso, né? Geralmente concurso do CBC, concurso de algumas etapas de residência, de revalidação e assim por diante. O tema de hoje, colicistite, um tema bastante comum, né? Um dos motivadores ainda de abdômen agudo cirúrgico no pronto-socorro. É uma situação que, pela ótica do que a gente, né, estuda, é muito importante, porque além da incidência ser muito alta, foi uma das cirurgias que mais ganhou com o advento do vídeo e que, de 10 anos para cá, bastante das condutas e das propostas andaram modificando e, ao mesmo tempo, fazendo com que o cirurgião tenha várias facetas aí nas abordagens que possam ser da urgência, da emergência e da situação crítica. Não diferente das outras vezes, a gente vai fazer os primeiros 3 minutos de uma apresentação breve de um acadêmico a respeito da anatomia da vesícula biliar, e a seguir nós teremos 3 artigos e mais a possibilidade da discussão de um caso que aconteceu no plantão. Então, a gente começa agora com o Rafael Salomão, que é acadêmico do UniBH. Rafael, você me escuta? Sim, senhor. Vamos lá? Compartilha com a gente e pode começar a sua aula, por favor. Claro, só um segundo. Ligar a câmera. Compartilhando a tela. Tá aparecendo o slide? Tá, é só aumentar ele aí, tá tudo certo. Ok. Então, como bem dito pelo professor Igor, meu nome é Rafael Salomão, sou acadêmico do UniBH, em parceria com o Hospital São Francisco, através do internato de oncologia, e eu vou estar apresentando, então, brevemente sobre a anatomia da vesícula biliar. O slide não está passando. Foi. Bom, a gente tem a anatomia superficial, então, da vesícula biliar, né? A gente pode localizar ela no abdômen através da linha clavicular média, com a borda inferior do rebordo costal, especificamente, então, formando o ponto cístico, que é onde a gente vai ter o sinal de Murphy. A vesícula biliar, ela é composta por um fundo, o corpo, o colo e o infundíbulo da vesícula biliar, que é a famosa bolsa de Hartmann. Ela tem um formato de pera, ela mede, em média, de 7 a 10 centímetros, e a função dela é, então, de armazenar a bile produzida no fígado. Ela vai se comunicar com diversos órgãos, mas principalmente através do ducto cístico, com o ducto hepático comum, formando, então, um colédoco, que vai, então, fazer toda essa drenagem para o intestino através da ampola de Vater. É muito importante, quando a gente está lembrando de trabalhar anatomia, lembrar também da histologia dos órgãos, né, que é muito importante na patogênese de diversas doenças e também no tratamento delas. Então, do lúmen para a superfície, a gente vai ter a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. A drenagem venosa da vesícula biliar, ela é feita através do plexo cístico, né, que são diversas veias que podem drenar tanto mais comumente para as hepáticas, mas também para a porta. É muito importante a gente lembrar que no estudo da anatomia, a gente tem diversas variações anatômicas. Elas podem se dar tanto da própria vesícula biliar, ela sendo múltipla, dupla, e também da inserção dos seus diversos componentes, como, por exemplo, do ducto cístico, da inserção dele na formação do colédoco e diversas outras coisas. Há também variações na vascularização. O mais padronizado é que a vesícula biliar ela é vascularizada pela artéria cística, que na maioria das vezes é um ramo do ramo direito da hepática própria, que vem da hepática comum, que vem do tronco celíaco em T12, que vem da aorta.
A inervação da vesícula, ela tem tanto simpático quanto parasimpático e vai se dar principalmente pelo plexo celíaco e hepático. A drenagem linfática, também muito importante de se ressaltar, tem como principal componente o linfonodo cístico, né? Ou então o linfonodo de Calot. E a partir disso, a comunicação com a cisterna do Kili com diversos linfonodos periportais ali também. Algumas relações anatômicas importantes da vesícula biliar são o próprio fígado, o ligamento hepático duodenal, que contém a tríade portal, que é formada pelo cístico, a hepática própria e a veia porta. A gente tem as porções de intestino delgado e o aumento, junto com o forame aumental de Winslow, né? Outra coisa também muito importante sobre as relações anatômicas da vesícula biliar é a famosa tríade de Calot, né? Jean-Jacques Calot, ele denominou a tríade diferente do que a gente tem hoje, mas hoje é convencionado que ela é formada pelo cístico, pelo hepático comum e a borda inferior do fígado. E é através dessas relações anatômicas que a gente pode encontrar, na maioria das vezes, como conteúdo, então, do trígono de Calot, a própria artéria cística, que vai servir principalmente para a gente poder ligar ela e poder fazer a retirada segura, sem hemorragia. Essas aqui são as minhas referências. E obrigado pela atenção de todos. Quero agradecer a aula do Rafael, que eu acho que vai ser bastante proveitosa para todos nós, no momento em que se pensa que o tema da noite está intimamente ligado às condições específicas da anatomia, né, do órgão. Antes da gente começar com os temas, né, e hoje a gente vai ter alguns temas interessantes, eu queria só recordar o seguinte: qual a importância da gente saber a anatomia? Primeiro, por causa da questão da sintomatologia da doença, né? Então, os sintomas atribuídos, né, às condições que venham a ter dor e os sintomas ligados ao aparelho gastrointestinal é porque a proximidade com o plexo mesentérico é muito grande. Então, situações em que você tem distensão ou infecção ligada diretamente ao meio hepático, né? A própria situação em que se tem comum contiguidade com pâncreas e duodeno. E as inervações ali muito próximas fazem com que os sintomas eles possam ser de bastante relevância para poder se diagnosticar a colicistite aguda, que é o tema da noite. Para além disso, as referências anatômicas elas devem ser muito bem vistas, porque tanto com a colicistite, a colicistectomia convencional quanto a colicistectomia videolaparoscópicas, as referências elas vão não apenas, né, te colocar diante de fluxos e protocolos para uma cirurgia segura, bem como também te localizar as situações com que o agravo possa ser identificado, contornado ou futuramente até abordado, né? Então, a proximidade com o colédoco, a proximidade com os grandes vasos do hilo hepático, faz com que a vesícula ela possa ter a necessidade de a gente identificar ducto e artéria cística, a vesícula por si só, e, principalmente, né, sabendo a anatomia, conhecer as variações anatômicas. Boa parte das vezes, né, o cístico, pela uma situação embriológica, ele tende a serpentear no colédoco, e com isso ele tem uma série de variações de inserção, fazendo com que esse cístico possa ser mais curto, mais longo. A própria condição da variante da artéria ser ramo de outras artérias, ou mesmo ela está própria ligada à própria do cístico, ou então à coledocial, é também importante, porque os sangramentos, apesar de não serem vultuosos no primeiro momento, eles são potencialmente mórbidos, e principalmente também a condição do ducto biliar anômalo, né, o que a gente chama de lústica, que por vezes aparece e pode fazer com que uma fístula biliar se manifeste. Então, diante da anatomia humana básica, médica, diante de uma anatomia cirúrgica e diante dos preceitos clínicos envolvendo a doença, o médico ele tem que estar pronto, né, o cirurgião, para poder construir esses elementos e se propor a colicistectomia videolaparoscópica.
Então, o tema da noite, a gente vai tratar de um artigo, uma revisão atual sobre o tema, né? A seguir, né, a gente vai tratar sobre duas outras estatísticas envolvendo robótica, envolvendo complicações, e depois um caso clínico. Então, hoje a gente vai fazer com que a primeira aula de hoje seja pelo Vitor, residente do Hospital Público Regional de Betim, no lugar do Thales, e a seguir a gente dá sequência aos outros demais residentes. Vitor, você me escuta? Escuto sim, vou colocar a aula aqui. Tá bom, obrigado, Vitor. Opa. Colocou aí, não? Não. Ainda não? Ainda não. Ah, pronto. Isso, carregando. Né? Agora foi? Foi, vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou o Vitor, eu sou residente de primeiro ano da cirurgia geral do Hospital Regional de Betim. O chefe da residência é o Dr. Rodrigo Musi, e hoje a gente vai falar sobre a colestite aguda. Um artigo do JAMA, né, da revista de médica, né, Associação Médica, revista internacional, uma revisão sistemática sobre a colecistite. É uma revisão bem ampla, bem generalizada, não entra tanto assim por pormenores, por complicações específicas, mas é muito boa para a gente ter uma visão geral. Foram analisados mais de 100 artigos, 107 em inglês, e aí, a partir disso, eles estabeleceram praticamente desde dos fatores de risco até o tratamento. Enfim, falando sobre a colecistite, é uma doença inflamatória aguda da vesícula biliar. 90% a 95% vai ser causado por uma obstrução do ducto cístico, os outros 5% vai ser a colecistite alitiásica. E a principal causa, como a gente vai ver, vai ser a colelitíase. A colelitíase ela vai ter um acometimento de 10% a 15% da população adulta, 80% dos pacientes são assintomáticos, e 20% dos pacientes com colelitíase vão apresentar complicações durante a vida. A estatística é de que 1 a 4% dos pacientes com colelitíase eles apresentam complicações ao ano. Então, se a gente pensar aqui nos Estados Unidos, tem cerca de 20 milhões de pacientes com colelitíase, temos aí cerca de 200 mil colecistites no ano. Um número bastante importante. Como eu disse, a colelitíase é o principal fator de risco. Ela é mais predominante nas mulheres. Com o passar da idade, acaba que diminui essa diferença entre homem e mulher. E as mulheres mais idosas, assim como os homens também, tendem a ter complicações maiores. A anemia hemolítica é um fator também importante de risco para a colelitíase. Gravidez também pode ser um fator de risco para a colelitíase, além da obesidade e grande perda de peso. Tem um relato também de eocretite e ceftrixona, a gente não vê tanto na nossa prática. Uma outra coisa importante foi que o diabetes ele foi um fator de risco para a colecistite em si. Interessante que eu não tinha visto ainda. Sobre a colecistite alitiásica, a gente vê mais em pacientes de doença crítica, com queimaduras, trauma severo, pacientes em terapia intensiva. A gente, na discussão sobre o tratamento, a gente vai poder discutir sobre isso também, porque assim, às vezes o tratamento ele vai ser percutâneo, mas será que o paciente aguentaria a CVL em si? Enfim, vamos entrar mais para frente. Mas agora o principal sobre a patogênese. A patogênese, basicamente, ela vai ser uma obstrução do ducto cístico, por isso que a gente tem esse motivo da colelitíase ser a principal etiologia, o principal fator de risco. A partir disso, vai ter um aumento da pressão intraluminal, que vai gerar uma isquemia da parede da vesícula, que vai gerar um edema, uma diminuição do fluxo vascular, necrose compulsiva da perfuração. A partir disso, a gente consegue delimitar as 3 fases da colecistite. 20% dos pacientes eles evoluem com infecção bacteriana secundária
Isso vai ver como a gente vai tratar com antibiótico ou não mais para frente. Então, a gente tem as fases. A primeira fase vai ser inflamação da vesícula, com edema e congestão. A segunda vai ser hemorragia com necrose, podendo ter perfuração ou não. E a terceira fase vai ser a fase crônica, ou purulenta, que vai ser uma infiltração com necrose ou pus. Aqui está a imagem que está descrito no artigo. Tem inicialmente, nesse B, vai ter a obstrução. E a gente tem a figura esquemática só para a gente ter uma noção de como que pode evoluir. Então, assim, sobre o diagnóstico, a gente tem os critérios de Tokyo, que é basicamente a gente ter um sinal de inflamação, sinal local, com um sinal sistêmico. A partir disso, a gente tem um caso suspeito de colecistite. A confirmação, o diagnóstico, ele vai ser a partir do exame de imagem. Então, o sinal local vai ser um sinal de Murphy, que é a parada da expiração na palpação do ponto cístico, né? Ou então uma dor à palpação de quadrante superior direito, uma dor contínua. Ou então os sinais sistêmicos, que podem ser febre, elevação do PCR e leucocitose. Então, como eu falei, nesses pacientes suspeitos, a gente vai acabar pedindo exame de imagem, que inicialmente vai ser o ultrassom de abdômen superior. O principal método de escolha para avaliação, a gente vai ver que a tomografia ela pode ter essa questão da dúvida, vai ser mais para uma suspeita de algum outro abdômen agudo. E a gente tem os outros exames que eu também vou entrar ali mais para frente, mas a ultrassom vai ter uma boa avaliação da vesícula. Os principais achados o edema de parede, associada ou não aos cálculos, né? Uma sombra acústica, um líquido livre perivesicular e uma distensão da vesícula, que são os motivos de ter a colecistite em si. Como eu falei, a gente tem os outros diagnósticos, né? A gente tem os outros métodos diagnósticos, que são a tomografia. Que eu disse, a bile pode ter a mesma aparência dos cálculos, mas os achados na TC vão ser praticamente os mesmos do ultrassom. A cintilografia é um exame um pouco diferente do que a gente está acostumado, que vai ser a passagem de um radiotraçador. Ele é excretado pela bile. Então, a gente vai fazer a morfina. Se esse radiotraçador ele não passar pela bile, é sinal de que realmente está obstruído e de que não está passando aquele radiotraçador lá, então tem alguma obstrução e provavelmente tem essa colecistite associada, esse quadro todo associado. E a ressonância nuclear, ela vai ser usada principalmente para a coledocolitise, né? E para as complicações da colecistite. E ela vai ter a avaliação os achados vão ser parecidos com a tomografia, a não ser quando tiver realmente as complicações, com perfuração, gangrena e efizema. Bom, aqui está o quadro sobre o motivo de escolha de um e de outro. É bom a gente ressaltar que a cintilografia é o padrão ouro, né, da colecistite. E a ressonância também, né? Os mais sensíveis e específicos. Sobre o diagnóstico diferencial, a gente tem a cólica biliar, que na verdade a dor não é cólica, é uma dor contínua, que está associada à alimentação e vai estar associada, assim, por isso que ela é pós-prandial. Na hora que você come, a pedra vai bater na parede da vesícula, vai sentir a dor e vai melhorar depois quando a vesícula parar de tentar eliminar a bile para emulsificar a gordura. E a gente vai ter a colangite também, que é um quadro mais potencialmente grave, com uma febre icterícia, é uma obstrução do colédoco, não vai ser uma obstrução da vesícula em si, né, do cístico em si. Então, agora sobre o tratamento, que é o que a gente mais também está interessado aí, a gente já tem bem estabelecido que a CVL, a colestectomia videoparoscópica precoce, nos primeiros 3 dias, tem um benefício em relação àquele que a gente chama de esfriar a vesícula. A gente já tem bem estabelecido, já tem uns estudos randomizados, estudos abertos, bem descritos sobre isso. O artigo cita pelo menos 2, 3, e ele está relacionado com menos complicações pós-operatórias, menor tempo de internação,
menor custo, cerca de pelo menos $1.000, €1.000 de custo a menos por paciente, então bem relevante, menor quantidade de lesões de via biliar, menor mortalidade e menor internação em CTI e desfecho de modo geral. A conversão faz parte, né, da cirurgia do vídeo. Existia a possibilidade de conversão, principalmente a indicação de quando a dissecção não é possível, seja porque está muito aderido, seja porque existe, também pode ser porque existe algum sangramento que não foi capaz de ser contido. A incidência na literatura do artigo, ele coloca entre 2% a 15%. Os principais fatores de risco para essa conversão são o sexo masculino, idoso, IMC acima de 30, uma colecistite crônica, cirurgia prévia do abdômen superior e uma parede da vesícula maior que 3 milímetros. Eu achei interessante isso porque, assim, doutora Thelma, que opera até com a gente aqui, mas é preceptora do São Francisco, ela fala muito disso também, de às vezes a gente prevê colocar os pacientes quando a gente está mais descansado, os primeiros pacientes do dia, esse tipo de perfil de paciente que pode ser um perfil com uma cirurgia mais difícil, né? Então, casou bem do que a gente já está vendo aqui na prática. Sobre complicações pós-operatórias, a gente tem que cerca de 6,1% apresenta algum tipo de complicação. A principal complicação é o sangramento, mas a mais temida, né, é a lesão de via biliar, né, que vai evoluir com icterícia, febre, vai ser praticamente uma síndrome, uma colangite, né, vai ter uma obstrução aí pela lesão, né. A gente, essa lesão de via biliar, a gente tem bastante preocupação, e ela é uma lesão precoce, ela acontece nos primeiros 4 dias, 5 dias, ela não é tardia de meses, não. Uma infecção de ferida é bastante comum também, e que a gente pode ter em qualquer tipo de cirurgia. Bom, agora especificamente, ele coloca em alguns subgrupos. A colecistite em idoso, ele separa também, ele não tem bem estabelecido, na verdade, o que fazer, né? Ele coloca que o manejo não operatório o manejo não operatório, ele tem benefícios em relação à mortalidade, porque as cirurgias podem diminuir, aumenta a mortalidade em relação ao não operatório, só que ao mesmo tempo o manejo não operatório ele tem a maior chance de admissões hospitalares e complicações. Então, assim, na verdade, o que o artigo ele indica, né, fazendo uma análise, a gente fazendo a análise é que, na verdade, a gente vai ter que ter o bom senso e avaliar o status performance do paciente para ver se ele vai conseguir fazer a cirurgia ou não, porque não fica bem estabelecido sobre evidência o que é melhor para esses pacientes. Em contrapartida, para as pacientes gestantes, a colecistectomia ela é a cirurgia de escolha para elas, porque ela diminui a taxa de prematuridade e o aborto espontâneo. Isso faz sentido pensando que vai ter um remite menor e tudo mais, que é a grande vantagem da CBM, do vídeo em relação à aberta. Então, sobre o manejo, ele cita também as complicações e cita de forma bem superficial o manejo das complicações. A colecistite ela pode ter complicações como necrose, perfuração e abscesso. Nesse tipo de paciente, a gente tem que indicar terapia de antibiótico desde o início, desde quando a gente diagnosticou, e vai ser uma antibiótico terapia, não vai ser uma antibiótico profilaxia, diferente do paciente sem complicação. E a gente tem que indicar a cirurgia de cara, não vai fazer tratamento conservador para esse tipo de paciente, não. Inicialmente, a gente vai tentar fazer a cirurgia por vídeo, mas a taxa de conversão ela acaba sendo bem maior. Sobre a antibiótico terapia, os pacientes, ele coloca mais o ampicilina com sulbactam e o tazocin, mas é basicamente a cobertura do espectro de gram negativo e anaeróbio.
A infecção vai acontecer em cerca de 20% deles, e é importante para a questão de prevenir sepsis e infecção de ferida. Porém, é um antibiótico profilaxia para os pacientes sem complicações, porque já fizeram uma meta-análise francesa de 2014 que viu que continuar com clavulinha após 5 dias da cirurgia não mudou o desfecho pós-operatório, não mudou a questão de infecção de ferida nem de outras complicações. Então, paciente de colecistite aguda sem complicação, antibiótico profilaxia, e aí depois disso vai para casa, né? Com complicação vai ficar antibiótico terapia mesmo. Para terminar, então, ele cita uma última alternativa, né, que é uma colecistotomia percutânea, que vai ser a drenagem guiada por ultrassom. E essa guiagem, a ideia vai ser diminuir a vesícula de forma geral, para diminuir a isquemia e melhorar o foco infeccioso, né, do paciente. Ele cita principalmente que a indicação é para os pacientes de colecistite alcalculosa, mas foi o que eu disse no início da nossa conversa, que assim, até que ponto, na verdade, esses pacientes de colecistite alcalculosa tinham condições de fazer a cirurgia. Então, basicamente, a colecistotomia percutânea vai ser indicada para esse tipo de situação, pacientes que não aguentam a realização da cirurgia no momento. Então, enfim, só para a gente concluir, eu acho que assim, o principal, o artigo ele é basicamente um resumo da colecistite aguda, e eu acho que a conclusão que a gente tem que ter é que o que seria ideal, a gente não tem na realidade, mas o que seria ideal é a gente fazer a CVL nos primeiros 3 dias de diagnóstico. Bom, obrigado, e é isso. Quer emendar algum comentário aí, Vitor? Então, de comentário, é basicamente o que eu falei durante a apresentação, que é um artigo de revisão, a gente tem que ter essa análise de que a gente não consegue avaliar a questão de viés dos artigos, até de escolha de por que ele colocou os artigos, esse tipo de artigo no texto, e também dessa questão, né, de quais procedimentos dos idosos, né? Por que seria um status performance para fazer isso? É uma análise crítica que a gente não consegue fazer só pela divulgação da evidência que ele viu dos artigos. Uhum. Vitor, te dá os parabéns pela aula, viu? Uma aula muito boa. O artigo foi uma sugestão do Bruno Rigg, do mestre. Acho que é interessante, até pelo volume de colecistectomia vídeo-laparoscópica que vocês fazem, né? Assim, as 2 residências, vocês operam numa quantidade muito grande, costumam de ter, sei lá, 6, 8 casos por dia, e que realmente, né, assim, nos 2 lugares o residente põe a mão para poder fazer, você sai com uma curva considerável e bem significativa em relação ao que tem por aí de especialização e de residência médica do Brasil. Mas é bom que vocês possam contribuir e colaborar com a experiência de uma situação que depois que vocês terminarem a residência, qualquer lugar que vocês forem trabalhar que tem pronto atendimento cirúrgico, vocês vão ter o acesso a essa doença. Quais os bizus aí que eu acho que são interessantes de se colocar? Primeiro, a doença do cálculo biliar, ela, né, a colecistolitíase, ela tem uma indicação cirúrgica apenas, em princípio, por uma questão de urgência e emergência, que seria o cálculo impactado naquilo em que você tem uma cólica biliar refratária à analgesia. Essa é uma das situações com as quais um exame simples, que o ultrassom pode diagnosticar, e você tem a indicação sumária para o paciente poder fazer a cirurgia na urgência e emergência. Outra situação, né, as colecistectomias que são feitas por colecistite alitiásica em pacientes que apresentem os sintomas, sinais e sintomas esparsos, e que na vigência da urgência eles vão ser muito mais graves, mas esfriando o caso imediatamente ou iniciando o caso imediatamente, mesmo que você não tenha sintoma de colecistite, é bom que você opere, né?
estão imunossuprimidos, pacientes obesos, tal, todos esses pacientes que têm história de colicistite alitiásica, no primeiro momento em que vocês puderem pensar que ele possa estar iniciando o quadro que for, é também uma indicação sumária, porque às vezes a pessoa não associa a gravidade pelo fato de não ter litíase biliar. E as questões outras que são indicativas, e que aí já não são mais por circunstâncias de urgência e emergência, e que possa sair do tratamento da doença biliar, são os isolamentos extremos, né? Então, o cara vai para a Lua, o cara é mergulhador de águas profundas, o cara é missionário indígena, então ele faz preventivamente, ainda que ele não tenha cálculo, seria o adequado fazer e tem indicação sumária para isso. Tirando essas coisas que eu estou dizendo, primeiro, situação protocolar. Você tem um protocolo de Tóquio que ele se manifesta muito bem, enquadramento a todos os pacientes, e que você vai ter uma classificação de cirurgia imediatamente, de cirurgia depois de você esfriar o processo, e de uma emergência, ou seja, que se você não operar o paciente para tentar resolver o problema em 1 hora, esse paciente morre, né? E os critérios de Tóquio são muito bem estabelecidos e muito simples. Então, na iminência de uma colicistite aguda, a colicistectomia está indicada. É claro que depois dos 3 dias, do que eles dizem, né? Passados aí as 72 horas, é uma cirurgia muito mais complexa. A questão da evolução da doença também é muito complexa, assim, bloqueio com descontinuidade de parede, com situações que tragam a presença de necrose ou de aerobilia, enfim, tudo isso torna a coisa muitíssimo pior. Mas pior em quê? Na técnica, para você identificar as estruturas que são corretas para poder fazer essa cirurgia. A questão daqueles que se enquadram em extremos, né? Então, por exemplo, a criança que tem anemia falciforme ou que tem doença de Caroli, é muito mais difícil de operar. Síndrome de Down, muito mais difícil de operar. Os idosos frágeis, né? Com colicistite repetição, mais difícil de operar. Mas entendam que é uma cirurgia consumada, é uma cirurgia que o vídeo trouxe a destreza para o cirurgião com melhores resultados, para o paciente com melhores resultados e para o hospital com melhores resultados. O diagnóstico ele é clínico, né? Assim, sinal de Murphy positivo, possibilidade de prostração, febre e dor por mais de 12 horas. E a indicação cirúrgica, né, como melhor tratamento. Esse artigo, ele, de fato, né, assim, ele não nos permite avaliar alguns viés, mas é uma revisão de grandes artigos, de muitos artigos, e é importante que vocês possam pensar nisso. Qual a vantagem de vocês estarem operando no serviço público? Vocês vão pegar tudo isso em todos os contextos. Gente que teve a dor a vida inteira, gente que já teve várias internações e UPAs, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, vocês verem que o segmento com o tratamento antibiótico terapêutico vai variar por uma série de situações. É claro que assim, aquilo que é muito complexo e que vocês precisaram de uma abordagem que já tinha pus na cavidade, que já tinha, né, sinal de peritonite, enfim, né? É claro que se adequa a isso, mas fora isso, por pior que possa ser a colicistite, ainda na fase inicial, talvez não faça a menor diferença de usar, né? Antes de caminhar para a segunda apresentação, alguém aqui sabe como é que funciona a fisiopatologia da formação do cálculo biliar? Alguém lembra aí e quer falar? Senão eu falo. Bom, vou tomar o silêncio, então, como vocês não sabem, né? O que acontece? A bile, ela nada mais é do que um substrato da degradação das hemácias, né? As hemácias duram 120 dias, sofrem hemocaterese no final da vida, e elas liberam os íons, os 4 íons ferros e mais o substrato da organização celular, né? Os íons ferros voltam para formar na medula as novas hemácias, e esse resto ele é circulante no corpo como chamado de substrato bilirrubínico indireto. Essa bilirrubina indireta, assim que ela passa pelo fígado, ela se compõe em bilirrubina direta, né? Ela cria alterações ali que elas são feitas ao nível celular, as variações, e do canalicular, a drenagem para um substrato armazenatório que chama-se vesículo biliar, e ali se estabelece, após os estímulos, primeiro como gastrointestinal,
e depois para outras finalidades que não necessariamente falam da digestão, mas sim da formação de fezes. Então, a bile, né, quando ela é acionada por um mecanismo de feedback positivo do estômago, ela é ejetada pela vesícula biliar, que contrai e joga até dentro do trato gastrointestinal pela papila de Vater ou esfíncter pancreático, uma emulsão que ela é capaz de micelar a gordura, capaz de poder dividir a gordura em pequenos fragmentos, né? Ela, na verdade, ela não vai fazer com que as propriedades da gordura sejam diferentes, ela vai fazer com que você está jogando um detergente em cima de uma poça de gordura. Então, aquelas pequenas micelas que formam, quando elas passam no trato gastrointestinal, que é como se fosse uma mangueira, e nas vilosidades, que é como se fosse uma toalha, ela se adequa a agarrar nesse trato todo, e aí sim entra no processo digestório da gordura, e para isso que serve a bile no primeiro momento. No segundo momento, quando ela chega na válvula iliocecal, na quantidade de proliferação bacteriana que teve pela ingesta de alimentos, quando chega na válvula iliocecal, a partir do apêndice, que é um órgão linfático, produtor de C3 e C9, e mais de bactérias indígenas, lactobacílicas, nossas, a bilirrubina ela é incumbida de aumentar a proliferação bacteriana para que se faça uma concorrência da flora indígena à flora contaminatória, e a partir daí vocês têm uma proteção maior da contaminação desses alimentos todos que foram ingeridos pela boca, né, levados e que sofreram, mais que sofressem atentados aí pela IgA, pela IgE e mais o suco gástrico, ela prolifera normalmente, e ali os lactobacilos nossos, as nossas bactérias, são capazes de produzir muito mais, vencer e prosperar com esse final, né, de bolo alimentar, onde vai se iniciar o bolo fecal. A bilirrubina ela se transforma em bilisterquina e dá tintagem e odor às fezes, nas razões primeiras, né, depois de fazer essa virada e estímulo bacteriano, nas raízes que a gente tem, né, de uma situação, né, de ser humano, mas de animal que tem que fazer dissipar sementes e outras coisas mais, como qualquer outro animal, né, o odor das fezes e a coloração e o substrato da comida serve para que possa dissipar sementes, outras coisas mais e assim por diante. Então, a bile, ela está historicamente na evolução das espécies e nossa presente nesses dois lugares. E o que vocês têm que entender da fisiopatologia? Por ser uma emulsão, toda emulsão é uma quantidade grande de um gradiente sólido com líquido. Se vocês pegarem a bile, ela tem uma viscosidade ímpar, né? Ela parece um óleo, parece um líquido sinovial. E o que é isso? Se vocês pegarem agora um copo com água e começar a jogar sal, antes desse sal ou açúcar, né, ele se depositar no fundo, se vocês pegarem o líquido, ele tem uma viscosidade diferente. E assim a bile é. E aí, por fatores vários, né, hereditários e outras questões mais, a gastroparesia da vesícula biliar e do trato biliar faz com que a absorção de líquidos, de água principalmente, ela se faça uma maior quantidade e a evolução seja para isso. Então, se vocês lembrarem que um copo de água com sal, se começar a evaporar a água, forma primeiro aquela borra no fundo. Depois, se evaporar mais, começa a formar cristais no fundo. Depois, se evaporar mais, começa a formar sal grosso, né? Litos de sal. E no final você tem uma grande pedra, uma massa de sal, é a mesma coisa. Você vai ter barro biliar, microlitíase, litíase biliar e, por fim, né, a vesícula em porcelana e assim por diante. Ok? Mas, bom, só para vocês entenderem como o processo acontece, eu acho que faz parte de tudo isso. Vitor, obrigado. Vamos para o segundo artigo da noite, em que a apresentação vai ser do... Acho que agora é o Pedro. É Pedro? Isso. Boa noite, chefe. Tudo bem? Residente do Hospital São Francisco do segundo ano, vou apresentar o segundo artigo da noite. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Eu estou com um problema no notebook, tanto que eu testei antes com o Maia e ele vai compartilhar a minha apresentação. Combinado? Combinado. Vamos lá. Obrigado, Maia. Vamos lá, Maia. O Igor, também só para fazer um comentário aí da apresentação passada, foi uma apresentação que o Vitor mandou muito bem, mas ano passado a gente teve o simpósio de cirurgia de São Francisco e a gente teve a oportunidade da participação do Agostinho, que foi residente de São Francisco e que hoje ele é cirurgião hepatobiliar lá no Equador, se eu não me engano.
E ele falou que em cirurgias mesmo, colecistectomia, no qual a gente encontra uma dificuldade maior no tempo intraoperatório, uma opção que a gente tem antes de converter é a gente fazer uso de um novo trocáter, colocar mais um trocáter que pode facilitar aí na cirurgia. Então, só para dar uma dica, uma ideia para o pessoal dessa opção também. Lembrando, assim, nesses fundamentos todos, né, que viabilizar o quanto você puder não operar à noite melhor, o quanto você puder não operar longe de um cirurgião experiente também melhor. Se você tiver algum tipo de dificuldade, a questão da visualização e a visão crítica, e se você tiver, de fato, com dificuldade, a passagem, né, naquele instante de um trocáter mais e definir o quanto antes possível a conversão do processo. Mas vamos lá. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, sou R2 de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, né, que tem como chefe da equipe da cirurgia o Dr. Marcelo Girundi, o chefe da residência médica, Dr. Rodrigo Faria Cardoso, e o chefe da oncologia cirúrgica e também da educação continuada, Dr. Igor Michalik. Próximo. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar de um artigo que foi publicado em 2021 na Alemanha, no qual a gente compara, né, foi comparado a cirurgia robótica, a colecistectomia por robô, com a colecistectomia videolaparoscópica, no qual a gente foi identificado que o robô é superior em cirurgiões que estão começando, né, no processo de formação inicial, e esse estudo foi feito com porcos, né? Então, foi um estudo randomizado, e eu vou começar a falar um pouco do artigo agora. Próximo. Então, o artigo ele vai introduzindo, né, as vantagens da cirurgia robótica, no qual a gente tem uma ergonomia melhor, a gente apresenta uma redução do tempo operatório, a curva de aprendizado realmente é um pouco mais elevada, mais rápida, e o artigo também ele compara as técnicas robóticas com a laparoscopia em fase inicial de treinamento, em médicos, né, no caso foram estudantes de medicina, no processo, no início da formação cirúrgica. Pode passar, Maicon, por favor. Então, quais foram os métodos e os materiais utilizados? Então, eles pegaram estudantes de medicina com no máximo 10 horas de cirurgia minimamente invasiva. Aqueles estudantes que estavam no último ano, praticamente, que tivessem mais de 10 horas, que tivessem mais experiência, eles excluíam do estudo. E esses estudantes tiveram participação voluntária e eles utilizaram, igual eu falei previamente, porcos, né, que era da indústria alimentícia, que eles pegaram só o fígado para poder fazer o estudo. Então, como que foi o estudo? Foi um estudo prospectivo randomizado e eles separaram 2 grupos, né? O primeiro grupo começava com a cirurgia robótica e depois fazia a colecistectomia por vídeo, e o segundo grupo fazia o caminho inverso, fazia primeiro a colecistectomia vídeo e depois faria a cirurgia robótica por robô. Então, todos os participantes receberam um treinamento básico de cirurgia robótica e cirurgia por vídeo. Além disso, eles tiveram um treinamento com um vídeo-aula, né, falando os princípios, né, que devem ser utilizados na colecistectomia, mais um catálogo instrucional. E eles poderiam ter acesso a esse material somente uma vez. E quais foram os equipamentos que eles usaram para poder fazer esse estudo? Na cirurgia robótica, eles usaram o robô, que inclusive a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, que é o robô Da Vinci. E na colecistectomia por vídeo, foi a torre de vídeo mesmo que eles utilizaram. Próximo slide. Então, aqui tem essa foto do artigo, né, que mostra o Da Vinci, esse é da esquerda, e a torre de vídeo. Pode passar, Maia. Então, o que eles descreveram no artigo? Que eles colocaram um dispositivo de força no fígado, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Eles pegaram um dispositivo quadrado
colocaram um medidor de força em Newton e cortaram o fígado em 15 centímetros por 10 e encaixaram em pinos de força, né? E na CVL, que no caso é vídeo, eles utilizaram os instrumentais normais, trocáter, Meridian, pista de preensão, e a torre de vídeo, que apresenta uma imagem em 2D. E eles tinham como princípio identificar bem o ducto e a artéria cística de maneira correta, fazer a liberação da vesícula. Isso tudo tinha que ser realizado num tempo mínimo de 90 minutos. E toda a cirurgia ela era gravada para depois ser avaliada de uma maneira externa, por pessoas que não participaram da cirurgia. Próximo, Maia. E a cirurgia robótica também. Os mesmos princípios anatômicos, que identificar a artéria, ducto, liberar a vesícula, porém, utilizando o material do robô, e também tinha o mesmo tempo, né? O mesmo tempo e a mesma gravação que também seria avaliada depois. Maia, por favor. E esse é o Force Sense, né? Que é o dispositivo de força que eles utilizaram. Igual eu falei antes, eles pegaram um fígado de porco, cortaram 15 de comprimento por 10 centímetros de largura, colocaram nessa cesta com pinos de fixação. Então, esse dispositivo, eles mediu a força que os alunos, né, eles aplicavam durante o movimento de afastar, de empurrar o trígono, de abrir o trígono. Esse dispositivo, ele conseguia medir essa força de uma maneira boa, assim. Pode passar, Maia, por favor. Então, como que foi a randomização? Igual eu falei previamente, foi randomizado em 2 grupos, 1 para 1, com envelopes opacos, numerados e selados. Então, os participantes pegavam o envelope, saía, ele ia para um grupo e ia para o outro, para poder separar bem o estudo. Pode passar, Maia. Então, quais foram as medidas de desempenho que o estudo mostrou, né? No desfecho primário, eles usaram esse score de OSATS, né, que eles avaliaram o tecido, né, a eficiência, o uso dos instrumentos, né, seja o robô, seja o vídeo, e o uso da câmera também. E o score de OSATS específico, eles avaliaram a retração da vesícula, né, o triângulo de calor, identificação da artéria, ducto cístico, e como que era essa liberação da vesícula. E o desfecho secundário era o tempo operatório em minutos e quais complicações desses procedimentos, né? Pode passar, Mike. Então, e além disso, eles, após a realização da colecistectomia, os alunos eles iam realizar 3 questionários. O primeiro questionário é o NASA-TLX, no qual o aluno respondia qual foi a demanda física e mental e o sentimento de frustração que a técnica robô apresentou e qual a técnica, na vídeo, apresentou. O segundo questionário é o ASQ, que era o grau de satisfação que o aluno sentiu em realizar esse procedimento, tanto no robô quanto no vídeo. E o terceiro questionário era a escala de Limbert, que ele avaliava a carga de trabalho, né, e a facilidade como ele utilizou o equipamento, qual o equipamento ele sentiu mais facilidade em realizar a colecistectomia. Próximo, Maio. Então, os resultados foram os seguintes. Eles incluíram 40 estudantes no estudo, né, 20 para cada grupo, porém teve um estudante que não fez a CVL, né, no caso a vídeo, né. Além disso, o score de OSATS foi maior no grupo de cirurgia robótica do que na CVL, ou seja, esse grupo ele avaliou que a aplicabilidade do tecido, a eficiência e o uso dos equipamentos instrumentais foi melhor na cirurgia robótica. E o OSATS específico não sentiu diferença nenhuma em comparação com o tempo operatório, quanto à liberação da vesícula, quanto à retração da vesícula e a identificação do triângulo de calor. Além disso, a gente teve as complicações, né, no desfecho como resultado. Entre as principais complicações, na cirurgia robô, a gente teve menos lesões hepáticas em comparação com a cirurgia por vídeo. Em relação à lesão de artéria e ducto cístico, não teve diferença nos dois tipos de cirurgia.
Além disso, a liberação da vesícula, a perfuração da vesícula também foi equivalente. Pode passar mais. Né? E o resultado? Como que eles se sentiram? Em relação ao questionário, os participantes responderam que na cirurgia robótica foi demandado menos fisicamente deles, eles sentiram menos frustrante e eles tiveram uma melhor performance fazendo a cirurgia por robô. Além disso, eles ficaram muito mais satisfeitos na cirurgia robô do que na cirurgia por vídeo. E no Likert, que avalia realmente o posicionamento, a performance, eles tiveram muito mais facilidade de percepção de profundidade, da anatomia na cirurgia robótica, tiveram também facilidade na manipulação do instrumental também na cirurgia robótica. Em relação ao medidor de força, que é aquele que eu falei antes, a aplicabilidade da força, tanto na cirurgia robótica quanto na cirurgia por vídeo, foi equivalente, o estudo não mostrou nenhuma diferença significativa. Pode passar, Mário. Então, qual que é a discussão? Que pelo score de Ozarts, né, a eficiência, o uso dos instrumentais foram melhor na cirurgia robótica, né? Não teve diferença significativa no tempo operatório entre a cirurgia robótica e a cirurgia por vídeo. Foi conseguido, igual eu falei antes, que eles escolheram somente estudantes com até 10 horas de cirurgia minimamente invasiva, então eles conseguiram tirar o viés de experiência, né? Aquela pessoa que tinha mais experiência, muitas horas já para cirurgia minimamente invasiva, eles tiraram esse viés para poder mostrar como que é o vídeo e o robô no processo de aprendizado, principalmente na fase inicial do cirurgião, no caso, né? Então, com isso tudo, com toda essa evidência, esses relatos que eu disse, foi mostrado que tem uma certa vantagem na utilização do robô no início da curva de aprendizagem do cirurgião. Pode passar, Mário. E quais foram os limitadores que a gente encontrou, que foi encontrado no estudo? Né, que cada aluno fez somente 2 colecistectomias. Fez uma por vídeo, uma robô, e com base nessas 2 experiências que ele teve que responder o score, ele teve que responder os questionários para ele poder definir qual que ele sentiu mais confiável em apenas uma experiência, né? Em cada modo de cirurgia. Além disso, a questão financeira. A gente sabe que o robô, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa cara, mas o artigo deixa bem, bem descrito que a questão financeira, principalmente do ponto de vista robótico, é bem significativo e contribuiu bastante para não ter um estudo mais longitudinal, né? No qual pegasse esses mesmos estudantes e acompanhassem eles por um certo tempo para fazer o estudo, né? Além disso, o limitador que foi realizado em suínos, nenhum deles foi realizado em humanos. Então, isso ele colocou como um limitador, e além disso, que eles só pegaram a parte hepática, né? Pegaram o fígado, cortaram em 15 e deixaram a vesícula lá, que não descreve muito bem, pode até parecer bastante com anatomia, mas não é a mesma coisa. Então, eles deixaram isso bem, bem, bem descrito. Pode passar, Mário. Então, para concluir mesmo o artigo, ele deixa bem claro que a cirurgia robótica é bem superior na fase inicial de treinamento, né, no processo de aprendizado, que o cirurgião tem mais facilidade, se sente mais confortável, consegue identificar melhor as estruturas no cirurgia robótica. As complicações foram menores na cirurgia robótica, principalmente as lesões hepáticas, as lesões de artéria e ducto cístico não tiveram diferença. Na cirurgia robótica, o cirurgião, né, no caso, o aluno, teve uma maior satisfação em completar o desafio, teve uma menor carga física, se sentiu menos cansado e conseguiu desempenhar uma cirurgia melhor e com menor frustração. Basicamente é isso, pode passar, Maia. O artigo é isso, obrigado. Estou à disposição. Pedrão, já emenda seus comentários aí, por favor. Ô, Igor, assim, visto na realidade da Alemanha, né, eu achei o artigo interessante, né,
Porém, se a gente for trazer para a nossa realidade, é uma coisa completamente distante, né? Visto que a gente ainda não tem, mesmo num grande centro igual Belo Horizonte, a gente ainda não tem, por exemplo, uma TD que tem o Da Vinci, eu pelo menos nunca ouvi falar de que ninguém tenha feito uma colecistectomia por robô, né? Então, acho que é um processo que está crescendo, e visto que o artigo ele também relatou que cirurgiões experientes têm um pouco de dificuldade no domínio do robô. Então, isso daí também pode ser um grande dificultador para a implementação, tanto lá na Alemanha, que foi visto isso, e principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda não tem um robô, e vai ser difícil ter uma residência para formar os cirurgiões no começo, já com o implante do robô. Eu acho interessante dizer o seguinte: primeiro, que a tecnologia tem à disposição, né? Hoje em dia, se você tem um paciente que te paga a taxa de robô, você vai lá e opera. A taxa de robô hoje é entre 17 e 25 mil reais para você ligar o robô e mais as outras situações com as quais estão envolvidos. Então, uma cirurgia dessa deve sair lá pelos seus 30, 50 mil reais facilmente. Lá na Alemanha, o que eu acho que vale ser dito pelo artigo, primeiro, é um artigo de proposta em cima de curva de aprendizado e mostrando que vocês, futuro, né, da medicina cirúrgica, tem condição de poder começar a fazer a curva de aprendizado direto no robô para cirurgias que já estão consumadas por vídeo. Hoje em dia, com toda a sinceridade, o tempo que você demora para poder montar o robô, a cirurgia já está pronta por vídeo sem nenhum tipo de prejuízo. Nenhum. Pelo contrário, eu acho até que a colecistectomia vídeo-laparoscópica continua sendo ainda muito mais eficiente pelo case, né, que comporta a questão do pós-operatório, a questão do tempo com o cirurgião, a questão, né, do resultado para o paciente. O resultado do paciente da robótica e do vídeo vão ser basicamente os mesmos, tempo de internação a mesma coisa, agora as outras coisas combinam com isso. Mesmo Da Vinci sendo montado lá na Alemanha, né, assim, é muito mais caro, obviamente, do que se operar com o vídeo normal, né? A curva de aprendizado mostra que o residente pode ir direto, né? E assim, o animal que foi optado, que é o porco, é o animal experimental adequado. Agora, tem uma coisa interessante ser dita nisso aí, que a convivência com a tecnologia e a destreza, né, visual, né, do console, assim, da coisa que te oferece, visualmente, fora do campo cirúrgico e tal, são fatores prognósticos positivos. Ou seja, aqueles cirurgiões que têm experiência com videogame vão operar muito melhor. Você pode ter certeza disso. E outra certeza que você pode ter também desse artigo, que deve ser algum robô que já está mais sucateado, né? Não sei se tem Da 21 e 2 lá, mas certamente o 3 deve ter lá disponível para isso. Então, como se tivesse uma caixa de vídeo preta lá parada. Então, isso já deve ser um centro de treinamento e formação em robótica, já com um robô que não está funcionando mais, já deve ter as pinças, inclusive, chipadas. E que o interessante também são os novos robôs. Depois vocês dão uma olhada, o MaterD recentemente está aprovando os novos robôs com os braços separados, entendeu? E aí te dá, inclusive, muito mais tranquilidade para montar e ser mais rápido, assim por diante. Fala, Pedro. Ô, Igor, uma coisa engraçada também do artigo é que os cirurgiões, eles falam de cirurgiões mais experientes, que quando eles fazem o treinamento no robô, eles têm a sensação de estar sozinho. Então, isso é uma coisa que eles não vão para frente, eles não querem treinar porque eles se sentem sozinhos, principalmente os cirurgiões mais experientes, que opera aberto, vídeo, e quando eles vão para o robô, eles se sentem sozinhos, eles já não gostam. Eu não sei, né, dar opinião sobre isso, porque eu nunca operei robô. Acho que o dia que eu for operar robô, eu até posso falar nisso, mas eu tenho como convicção que alguns procedimentos, por exemplo, não vejo tanta vantagem na cirurgia da obesidade, não vejo tanta vantagem na colecistectomia, mas, né, algumas cirurgias oncológicas também não. Bom, vamos dando seguimento, né? A gente vai para o terceiro e último artigo da noite, antes do caso clínico, que é a Ana Carolina, R1, do Hospital Regional de Betim, que vai apresentar o artigo para a gente. Carol, você me escuta?
Escuto, chefe. Vou Vamos compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aí? Vai compartilhar agora, né? Está aparecendo, vamos lá. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, sou R1 de cirurgia geral do Regional de Betim. Como chefe da cirurgia geral e da coordenação da residência médica, temos o Dr. Rodrigo Musi, e como chefe da cirurgia oncológica e do Hospital Evangélico lá dentro do regional, o Dr. Igor Michalik. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um artigo publicado esse ano mesmo, um artigo britânico, que fala sobre a incidência, dificuldade operatória e as consequências de uma cirurgia, de uma colecistectomia laparoscópica realizada na admissão, índice do paciente, comparada a pacientes que já tiveram admissões prévias, e também a abordagem da via biliar nesses dois casos. É uma revisão de 5.750 pacientes, de um cirurgião específico que realizou aproximadamente 5.750 CVLs entre 1992 e outubro de 2020. Dentre as variáveis do estudo, temos diversas que eu vou falar mais para frente, mas temos o diagnóstico clínico, o histórico de antecedentes, né, admissões por causas biliares, o diagnóstico por imagem, a reoperação em 30 dias, mortalidade, morbidade, a dificuldade intraoperatória e no pós, as complicações pós-operatórias, elas foram estabelecidas de acordo com escalas, acho que para ficar padronizado, né, foram tantos anos de estudo. A dificuldade intraoperatória foi de acordo com a escala de Nassar e a complicação do pós-op de acordo com a classificação de Clavin-Dindo. A escala de Nassar é uma escala que é graduada de 1 a 5. A gente faz a laparoscopia e observa o que a gente vê, né? Então, assim, a gente pode ver uma vesícula não aderente, a gente pode ver uma vesícula, às vezes, com um grande sinal de colecistite, uma vesícula contraída, com sinal de fibrose, às vezes o pedículo cístico, né, o triângulo de Calor, é difícil de visualizar, difícil da gente fazer anatomia, dissecção, adesão também, as aderências na vesícula, o grau de aderência também, e isso vai aumentando de acordo com a dificuldade da dissecção da vesícula mesmo, e de 1 a 5. Já as complicações de Clavin-Dindo é de acordo com o que você fez além de um pós-operatório normal. Um pós-operatório normal, a gente fez um antipirético, um analgésico, um diurético, às vezes um correção de eletrólito, e dos graus de 2 a 5 vai sendo mais uso de outros medicamentos, por exemplo, um fármaco diferente, uma correção com uma transfusão sanguínea, às vezes precisou de uma dieta diferente, e isso vai aumentando os graus de complicação no pós-op. Os resultados e os dados do pré-operatório e demográfico do paciente foi analisado de acordo com alguns dados específicos. Todas as tabelas daqui para frente, a gente vai avaliar a cirurgia quando feita na admissão e quando a pessoa tem histórico de admissão biliar prévia. Então, a primeira coluna é sempre em relação à comparação de a colecistec realizada na admissão e quando tem realmente uma admissão prévia por causa biliar. É mais comum em mulheres, como pode perceber nos dois casos. Os homens aqui têm um destaque maior em casos de admissões prévias, eles têm o sexo masculino apresentou uma proporção significativamente maior daqueles que tiveram uma internação prévia do que dos que foram tratados na admissão índice. Foi também olhado a escala de asa, se foi um procedimento de emergência ou eletivo, se foi feito por outro cirurgião, outro hospital. Em relação aos pacientes que tiveram alguma admissão biliar prévia, a principal apresentação foi a cólica biliar, de 39,6%, depois colecistite, icterícia, pancreatite. Da quantidade, assim, em média, de total de admissão prévia desses pacientes, foi em média 2 admissões, mais ou menos 93,1%. Sobre a CPRE no pré-op,
ela teve um maior risco de complicação quando comparada a quem não fez uma CPRE. Então, aqui no gráfico, a gente pode perceber que a CPRE é quem está essa cor mais escura, a escala de Nassar graduada de 1 a 5, e pode-se perceber que as pessoas que fizeram a CPRE pré-operatória tiveram uma escala de Nassar de dificuldade maior, de 3, 4 ou 5. Os resultados em relação, então, comparando as pessoas que fizeram a Cholecystec na admissão, comparado às pessoas que tiveram outras admissões prévias, o grau de dificuldade realmente ele é maior nas pessoas que tiveram admissão prévia, grau de aderência tanto na vesícula, na flexura hepática, a dissecção do calo ela é mais difícil, o tempo de operação ele foi maior nas pessoas que já tinham tido admissões prévias. A única coisa que não teve realmente uma relevância estatística foi a conversão, né, para cirurgia aberta, que eu achei bem interessante nesse caso, porque o que a gente pensaria na hora que teria uma das principais coisas a gente ia falar, não, a pessoa que teve admissão prévia, ela teve maior quantidade de conversão de cirurgias quando realizada a Cholecystec. Do pós-operatório, ele não teve uma relevância estatística em relação à classificação de Clavien-Dindo aqui, como pode perceber, ou em relação à readmissão em 30 dias, reoperação ou a taxa até de mortalidade em 30 dias. O que teve relevância estatística foi a estadia do paciente no hospital, a resolução do problema em semanas é menor quando realizada a Cholecystec na admissão índice. Discutindo, então, o artigo, ele analisou os efeitos de admissões biliares anteriores comparado às pessoas que fizeram a CVL a curto prazo. A Cholecystec na admissão índice, ela normalmente é considerada como mais desafiadora e tem maior taxa de conversão. Só que diversas meta-análises, o estudo mostra algumas, concluíram que a Cholecystec na admissão ela é segura, sem aumento da morbidade, inclusive pode reduzir o tempo de internação do paciente quando realizada em 7 dias após a colecistite aguda. Nesse estudo, mostra em 7 dias realmente, não fala em relação às nossas 72 horas. Diminui também a quantidade de CPRE e o uso de colonge perioperatório, diminui o custo por paciente e é melhor até para o nível de satisfação do paciente também. Sobre o tempo operacional, quando feita na admissão, o tempo cirúrgico é menor comparado às pessoas que tiveram admissões biliares anteriores. A CVL tardia tende a ser mais desafiadora, maior grau de dificuldade de Nassar, mais adesiólise interoperatória. Isso, inclusive, pode explicar o tempo de operação ser mais longo. Inclusive, também mostrou que nessas pessoas que tinham admissões prévias, teve maior quantidade de cálculos biliares em procedimentos tardios do que comparado quando realizado precocemente. Em relação às complicações perioperatórias, o estudo mostrou que a taxa de morbidade em pacientes com história de biliar prévia é maior do que nos pacientes que que fizeram na admissão. Não teve interferência, como eu já tinha mostrado, em relação à classificação de Clavien-Dindo. A CVL tardio, normalmente o paciente tem uma permanência hospitalar total, se separar para pensar, desde das admissões prévias, de quando foi programada e realizada a cirurgia, maior do que a pessoa que fez a cirurgia na admissão índice, normalmente em média de 5 semanas a mais. Em relação à abordagem, né, da colecistocoledoculitíase, assim, num estágio único, quando você faz a abordagem laparoscópica em estágio único, ou seja, você faz a CVL e aborda a via biliar junta, isso depende um pouco da disponibilidade do cirurgião, endoscopista treinado, um equipamento, um local apropriado, mas ela foi mostrada no estudo que a maioria das evidências demonstrou que ela é a preferencial, se possível, de ser realizada em tempo único do que em 2 tempos, né? A conclusão que o artigo chegou é que a CVL precoce, ela tem menor custo para a saúde, né? Menor custo por paciente, é melhor na qualidade de vida do paciente, separar para pensar, e melhor também em questão da satisfação do paciente também. A abordagem laparoscópica, como eu falei, em estágio único, de cálculo da via biliar também, quando tem experiência, instalação, equipamento, é mais benéfico nessas Cholecystec precoces.
Os pacientes que tiveram internações biliares prévias, eles normalmente apresentam maiores graus de dificuldade na operação, maior tempo operatório e maior taxa de complicação também dentro da operação. A utilização reduzida de colônias de ressonância CPRE foram observadas também quando feita a colecistec na admissão primária. Isso evita atraso e reduz, inclusive, o custo. A gente vê que a gente, às vezes, fica esperando muito tempo para a realização desses exames no SUS, sendo que poderia ter sido resolvido na primeira admissão do paciente. Esse foi o objetivo do artigo. Obrigada. Carol, emenda seus comentários. O que eu achei interessante do artigo é que ele corrobora principalmente o que o Vitor falou no artigo dele, que é os benefícios, né, de uma colecistec realizada de forma precoce em pacientes que tiveram colecistite aguda, sinais de colecistite aguda realizados, né, em até 3-7 dias. Foi um estudo de uma amostra relativamente significativa, né? Foi um estudo de um tempo bom também, foi de 1992 a 2020. Tem alguns vieses por ter sido realizada por um mesmo cirurgião, a mesma equipe, um mesmo hospital. Então, eles tinham, às vezes, condição de realizar a abordagem da via biliar pela estrutura hospitalar do que comparada a outros hospitais. Então, eu achei bem interessante em questão da abordagem realmente de demonstrar os benefícios da colecistec de forma precoce. Uhum. E me conta uma coisa, essas escalas todas aí que você falou, você já conhecia? A de Nassar eu conhecia, porque a Thelma pergunta para a gente na cirurgia, quando a gente está operando com ela, e a de Clavendine eu não conhecia. Achei bem simples de entender, mas eu não conhecia também não. Foi, inclusive, a mais difícil de achar, até em português, aí eu coloquei em inglês mesmo. Eu acho que o interessante é poder ver que a gente consegue fazer pesquisa com a quantidade de casos que a gente opera usando essas escalas, né? Assim, vai dizer muito do prognóstico dos pacientes, da proposta cirúrgica, dos resultados. Então, fica aí a dica, né, para os centros que a gente tem um movimento tão grande, quem sabe não está na hora da gente começar a fazer também a aplicação estatística disso, né? Vocês têm aí 3 anos pela frente. Obrigado, Carol. Excelente aula. Muito boa. Obrigada a você. Muito boas o retorno, viu? Maia, você me escuta aí? Positivo, Rodrigo. Vamos lá? Bora. Estou compartilhando a tela aqui. A imagem tá boa aí para todo mundo? Assim. Beleza, então. Tudo certo. Eu sou Maia, sou R1 da Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. A gente tem como chefe da equipe de Cirurgia Geral o Dr. Marcelo Girundi, o chefe da Residência Médica o Dr. Rodrigo Faria, o chefe da Cancerologia Cirúrgica o Dr. Igor Michalik. Vou apresentar um caso clínico proveniente lá do hospital, nessa aula de colecistite. Então vamos lá para o caso clínico. Tem um paciente masculino de 71 anos, negro, tem como comorbidades hipertensão e diabetes, fazer uso de amlodipina, furosemida, metformina, pesava 81 quilos, altura de 1,74, constando um MC de 26,7. Tinha como cirurgias prévias uma laparotomia exploratória por PAF, associada com colostomia e reconstrução de trânsito há mais de 15 anos. Negava alergias medicamentosas e era tabagista. Na primeira consulta dele pré-operatória, ele foi encaminhado para o hospital para avaliação de uma hérnia incisional. O exame físico dele ele demonstrava um abdômen globoso, que a manobra de Valsalva demonstrava um aumento na região epigástrica redutível. Tinha as bordas palpáveis e ao exame físico a estimativa foi de 10 centímetros entre elas. Uma cicatriz mediana supra e infraumbilical associada com a cicatriz transversa no flanco direito, uma colostomia prévia. Nessa primeira consulta pré-operatória foram solicitados então os exames para avaliação do risco cirúrgico e um ultrassom de parede abdominal. Ele voltou com o risco cirúrgico liberado, com asa 2, um ultrassom demonstrando a presença de solução de continuidade da parede abdominal, localizada na região epigástrica, em cicatriz cirúrgica, medindo aproximadamente 2,5 centímetros.
caracterizando uma hérnia incisional. Foi então agendada a cirurgia. Já no dia da cirurgia, no pré-operatório, a gente tem aqui a descrição do ato operatório. Foi feita uma raquianestesia com sedação, feita uma incisão chifre umbilical, removendo a cicatriz prévia, e a incisão foi encontrado esse achado cirúrgico, uma tela de propileno prévia, íntegra, porém com a aponeurose com afastamento de cerca de 15 centímetros das bordas. Foi realizada a liberação dessa tela subcutânea do saco herniário com a abertura do mesmo no meio. A abertura do saco é a tentativa de liberação das aderências do saco. Foi tentada a liberação das aderências do saco herniário, porém, como as aderências estavam muito firmes, foi impossibilitada a dissecção segura. Então, foi optado por fazer a realização da fixação das metades da tela na aponeurose contra a lateral, fazendo assim o imbricamento dos planos. Foi feita a limpeza da cavidade com hemostasias e deixado um dreno portovácuo subcutâneo, e feita a síntese por planos. No pós-operatório, foi realizado na enfermaria mesmo. O paciente apresentou no segundo DPO com necessidade de O2 suplementar, problema de saturação leve, mas recebeu alta no terceiro DPO com as orientações de cuidado e a recomendação de cinta abdominal com retorno agendado em 2 semanas. Nesse retorno de 2 semanas não houve intercorrências e foi agendado então um novo retorno em 1 mês para prosseguimento. Porém, quase 1 mês depois, no dia 8, ele dá entrada no plantão da cirurgia com a dor abdominal à direita, incapacitante na região da colostomia prévia, no flanco direito, compatível com a hérnia encarcerada. Os dados vitais dele demonstram uma hipertensão, né? A frequência cardíaca elevada. Foi então encaminhado ao bloco cirúrgico em regime de urgência. No bloco cirúrgico, com proposta inicial de realizar a hernografia, foi feito o bloqueio do neuroeixo com sedação, feita uma incisão em ferida de colostomia prévia, abaixo do hipocôndrio direito e a divulsão por planos. Ali foi identificado os folhetos da aponeurose com embolamento interno relacionado e a tela residual incorporada no meio. Abertura da aponeurose, identificação de um conteúdo herniário incisional, uma vesícula biliar túrgida com as paredes espessadas e um líquido perivesicular apresentando sinais críticos de colecistite crônica. A identificação foi feita também, né? A identificação de lesão grau 2 do colo na flexura hepática por aderência de colostomia prévia. Feita uma enterografia com pontos separados, função e esvaziamento da vesícula biliar com conteúdo espesso e seu reparo mecânico, a dissecção cístico-fúngico, identificação da artéria e ductos císticos, feita a higiene da cavidade com contagem de compressa, revisão da hemostasia e o fechamento da aponeurose em 2 planos. Como o tema da aula é colecistite, eu apresento para todos a hérnia de Michalik, né, cujo conteúdo de uma hérnia incisional foi a vesícula biliar. Dando continuidade ao caso, o paciente no pós-operatório imediato foi para a enfermaria. O primeiro DPO evoluiu sem intercorrências. No segundo, apresentava um abdômen inocente, mas com saída de secreção seremática pela ferida operatória. O terceiro DPO continuou sem sinais de irritação peritoneal, mas aquela secreção se transformou em uma secreção purulenta. Começou a apresentar um aumento da frequência cardíaca. Foi pensado em um abscesso de parede, sugerido com compressas mornas. No quarto DPO, o paciente piorou clinicamente, evoluindo com vômitos, inapetência, o abdômen levemente distendido, mas ainda sem peritonismo. E aquela secreção estava com aspecto fecaloide. Foi então levado ao bloco cirúrgico para uma laparotomia exploratória de urgência. Feita anestesia geral, solta suturas de pele da incisão prévia, foi realizado o inventário da cavidade e foi encontrado fezes no sítio cirúrgico com deiscência da colonografia e com líquido livre restrito. Foi feita a lise das aderências, liberação do colo, a ligadura com seda 2.0 enlaçada dupla do mesocolo envolvido e a colectomia do trecho sofrido. Feita a higiene da cavidade, a enterografia das paredes posteriores e a colostomia em dupla boca. Foi deixado um dreno sentinela e feita a síntese por planos. Pós-operatório imediato, o paciente apresentou-se instável, com necessidade de aminas vasoativas
e drenando grande quantidade de estase gástrica. Foi enviado ao CTI e solicitado uma hemotransfusão pela anemia limítrofe identificada nos exames pré-operatórios. No CTI, esse paciente evoluiu com piora da função renal, com indicação de hemodiálise, manteve uma queda hematimétrica progressiva, com anemia grave necessitando de hemotransfusões, manteve uma estase gástrica volumosa. Após a resolução desse quadro de estase, foi passado uma dieta por sonda nasentérica e, juntamente com ela, uma dieta parenteral. No nono DPO, ele evoluiu com melena na colostomia. Foi então indicado endoscopia, que revelou uma área de hematose irregular, que foi clipada, suspeitando-se de uma possível hemorragia ali, mas naquele momento da endoscopia não havia sinal de sangramento. Após esse procedimento, foi vista uma melhora dos valores hematimétricos da função renal. A colostomia, nesses dias pós-operatórios, apresentou uma necrose de mucosa, mas evoluiu funcionando ainda, com a evolução evoluindo com a melhora daquele aspecto da mucosa. O dreno, no início, apresentou uma secreção purulenta, mas foi para baixo débito, e o paciente segue ainda internado em CTI, sendo acompanhado pela nossa equipe de cirurgia geral. Esse é o caso, muito obrigado. Agradecer o Maia por ter apresentado o caso, né? Boa parte dos residentes que participaram também viveram essa experiência. É uma piada, um xiste interno essa questão da hernia de Michalik. Se eu tivesse feito registro de imagem, talvez eu tinha publicado como uma situação que eu nunca vi na minha vida, né? Vocês imaginem, um paciente que teve múltiplas comorbidades ligadas à parede, né? Teve diversos problemas com essa fragilidade da parede abdominal, teve uma colostomia prévia, foi corrigido todos os problemas de parede, e de repente esse paciente chega num contexto de uma massa proeminente na cicatriz cirúrgica da colostomia, uma colostomia mais alta, uma colostomia próxima ao ângulo hepático, mas assim, nitidamente com uma massa palpável e sinais de encarceramento de algum tipo de estrutura. Aí os residentes entraram, eu, em princípio, deixei que eles fizessem, porque era, em princípio, uma hérnia incisional que eu só iria ficar supervisionando. E quando eu entro, né, depois da anestesista me chamar e os próprios residentes, para nossa surpresa, não tinha um conteúdo típico, né? Assim, tinha uma massa, de fato, dentro da parede da colostomia, encarcerada, uma massa que ocupava todo o anel, né, da colostomia passada, e quando a gente abre, uma vesícula biliar assim, gigante, né, mais de 20 centímetros, a parede espessada com, me parece que quase 8 milímetros, quase 1 centímetro de espessura, e uma hérnia incisional com uma vesícula dentro em colicistite franca, com líquido livre, com necrose de vesícula e tudo mais. Então, quando se espera, né, que as coisas podem piorar, né, num contexto crítico de uma doença de parede com o paciente, você ainda pode achar a coisa ainda pior, né? Então, o que fica aí, eu acho que como essa curiosidade, eu acho que não vou ter outra no resto da minha vida para poder documentar e publicar, mas, né, fica para quem viu o boato aí da hérnia de Michalik, que todo mundo ficou brincando, mas para vocês verem que a história, né, a história natural da doença, ela pode se manifestar a qualquer momento, você tem que estar pronto com os recursos, né? Vai continuar sendo colicistite, vai continuar sendo cirúrgico, vai continuar tendo absolutamente tudo. Alguma pergunta, turma? Ou podemos terminar? Bom, entendo o silêncio como tudo certo. A gente usou hoje a plataforma do Google Meet, mas a gente deve usar o Teams depois, assim que a gente conseguir regularizar a situação.
A nossa educação continuada volta aí todas as quartas. A gente vai tentar trazer sempre alguma situação cirúrgica mais interessante para a gente dialogar, com algum caso clínico, algum artigo como esse mais próximo de vocês. Como eu disse, né, é um preparatório excelente para questões do dia a dia e as questões em prova de CBC, de revalidação, de título em outras áreas. E, ao mesmo tempo, uma forma da gente voltar a discutir, né, com o que a gente vive, né, nesses 3 anos de cirurgia, das rotinas que não vão sumir tão cedo, tá? É importante que vocês preparem as aulas, que se habilitem, né, para futuras situações em congresso, para a gente já começar a discutir a questão de fazer as pesquisas. O pessoal do regional já está tocando adiante aí um monte de pesquisa. O Pedro está me devendo até hoje um artigo que ele ficou de publicar, justamente uma colecistectomia raríssima, que está enrolando até hoje. E aí eu queria que vocês tivessem isso também como produção, entendeu? Porque, afinal de contas, eu tento o máximo entregar para vocês o que eu tenho do meu limite, mas eu quero também, ao mesmo tempo, cobrar o máximo de vocês, porque eu sei da competência de todos, tá bom? Continuamos semana que vem, educação continuada, né? Iniciativa do Hospital São Francisco em conjunto com as residências do Hospital Regional de Betim e das faculdades que fazem conosco os internados, né? UniBH, Faculdade de Ciências Médicas, pessoal de Barbacena e as outras universidades que aqui estão, né, representadas, né? Unifenas, Famisa e outras mais. Tá bom? Boa noite para todos e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, chefe.